Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Derrota para o Bragantino, pós-jogo da derrota para o Bragantino. E assim, gente, muita gente critica o Falso Velho, inclusive eu critiquei. Mas o meu campo sem ele não existe. Não existe porque ele está fazendo um ano espetacular, não. Porque ele está fazendo um ano abaixo do que ele pode fazer. Mas, pelo fato do Maicon, gente, o Maicon não ser mais jogador de futebol. É incrível. O Maicon não tem intensidade, não tem raça, joga parecendo que tá morto, não acerta um passe, não toma uma decisão correta. E foi titular hoje da Volância. E não dá. Com o Maicon, não dá. E aí você olha pro banco e tem o Rony. Mas por que eu tô começando a falar nisso? Porque assim, eu gosto de apontar os erros que muitas vezes poucas pessoas veem. Em relação a. Porque, claro que o Luxemburgo foi muito mal hoje. Várias críticas do Luxemburgo. Taticamente, o Corinthians tomou um baile do Bragantino. Mas, assim, é claro o dedo da diretoria nisso. Por esse elenco mal montado. Né? Por você não ter volante, por você não ter meio armador, por você não ter lateral esquerdo. Né? É um absurdo, gente. É um absurdo. Aí, primeiro tempo, o Corinthians começa jogando até bem. Começa até tendo um volume legal de jogo ali, mas depois que toma o gol, numa falha do Moscardo. Aí vocês vão me criticar, mas o Moscardo jogou bem, o Moscardo não é que dá base. Sim, gente. Toda a paciência do mundo, ele fez uma boa partida, mostrou que tem que ser titular, mas ele falhou no gol do Bragantino. Porque o cara do Bragantino veio avançando, ele é o primeiro volante, ele tem que sair para dar o combate. O Gil que foi, porque ele não saiu, ele ficou dentro da área, o Moscardo. Ficou dentro da área, o Gil foi, ficou um buraco, saiu jogado o gol dos caras. Então, assim, erro individual, isso daí, gente, é típico de erro de time, de elenco mal montado, de elenco que tá sendo montado com o carro andando. Né? O Moscardo não é um cara que está lá na base, no profissional desde o começo do ano e tal, não. Ele chegou agora no profissional. Além de ser outra intensidade de futebol profissional, ele não está nem um pouco entrosado com o time. Então esse é o Corinthians hoje, né? Que vai fazendo papel de pré-temporada no meio da temporada, por culpa da diretoria. Quando o seu Neto chega lá, baba o ovo do Duílio, quando o seu Neto chega lá no programa com o Duílio lá e fala de dívida, fala disso, daquilo, ele esquece de dizer que a maior bronca da Fiel com o Duílio é em relação ao planejamento para o ano. É em relação a você botar um estagiário que nem diploma de treinador tinha, precisou de uma autorização da CBF para treinar o Corinthians. É erro por você deixar o estagiário após ele perder para o Ituano, que estava caindo para a Série B do Paulista. Aí você toma 2-0 do Remo, você mantém o estagiário, não traz o Dorival. Dorival dando sopa, não traz o Dorival. Perde o Dorival. Aí você traz o Cuca, que você próprio tinha fechado as portas pro Cuca, com aquela hashtag Respeita a Mina em 2021, quando ele queria vir pro Corinthians, quando o Corinthians estava sem treinador. Aí trouxe o Silvinho no lugar do Cuca, porque a torcida foi contra e você criou a hashtag Respeita as Minas. Aí agora em 2023 você quer trazer o cara? Você cria o monstro e depois quer trazer para sua casa? Então assim, eu não vou falar só do jogo, vou falar do jogo também. Mas a gente tem que falar da raiz do problema, do que realmente está causando o problema. E não é só o jogo de hoje, não é só o técnico mal de tática, não é só os jogadores errando passe, não é só isso. Tudo isso conturba o ambiente. Então tem vários erros da diretoria nesse jogo. Eu enxerguei vários erros da diretoria nesse jogo. Certo? Ponto. Aí você entra com o Maicon de volante. O Falso Vera, eu não sei se está machucado, só que eu olhei. Eu acho que ele está machucado. Né? Nem no banco ele estava, né? Pelo que eu vi nos relacionados. Assim. Então, deve ter sentido o tornozelo novamente. Aí você não tem um armador. Aí você entra com o Bidu de lateral esquerdo. O Bidu, que vem jogando jogos bem, mas tá uma merda. E o Luxemburgo sabe que o Fábio Santos não aguenta, então ele nem coloca mais o Fábio Santos, deixa o Murilo de lateral esquerdo. Então, para você ver como que o Corinthians está com um elenco horrível, mal montado, gente.
horrível e mal montado. Aí você toma o gol, você perde a zona de rebaixamento, uma pressão absurda no Corinthians. Você toma o gol em casa no começo do jogo, aí a pressão é absurda. Então, assim, a pressão é contra o time. Então, os jogadores sentem uma pressão e eles não conseguem mais performar a tática, não conseguem fazer mais nada. Problema deles. São pagos para isso, tem que fazer. Né? Mas quando um time como o gigante como o Corinthians está numa situação dessa, quando sai perdendo, meu irmão, a pressão é insustentável. E também, cara, os erros de passe, assim, não pode deixar passar. Muitos erros de passe. O Bragantino chegou a ficar 5 minutos, gente, tocando a bola para lá e para cá. O Corinthians jogando em casa, perdendo, e os caras olhando. Isso não existe. Isso não existe. Né? Taticamente, o Luxemburgo fez uma coisa muito errada, na minha opinião, que ele isolou o Roger Guedes e o Yuri e ficou as duas linhas de 4 tomando pressão. Então, assim, ou ele joga com, tipo assim, não tô falando que tem que jogar com um ou com o outro, mas do jeito que ele joga, ou o Guedes vai acompanhar a lateral, não sei se ele não quer fazer, não sei o que tá acontecendo, ou se é a opção do Vanderlei, eu acho que é mais a opção do Vanderlei, ou o Guedes acompanha a lateral, ou então ele joga só com o Yuri ou só com o Guedes no ataque. Não dá para os dois, obviamente que só com o Guedes, porque o Yuri tá uma lástima. Hoje eu não vi falha defensiva assim da zaga em si. Eu vi o erro do Moscardo. O Murilo jogou muito bem. Mas aí o time do Corinthians não tem tática, não conseguiu pressionar o Bragantino, não conseguiu atrapalhar ali o Bragantino, ficou tocando a bola o quanto quis. Aí foi pro segundo tempo. No segundo tempo, aí coloca o Matheus Araújo, que é um meio armador, né, entre aspas, no time, e o time começa a criar um pouco mais. Só que assim, com muito pouco repertório, que é mais chutão, é mais cruzamento, é mais lançamento longo, não tem um encaixe de troca de passe, uma jogada criada, uma triangulação. Aí é erro do Luxemburgo, porque se você está treinando o time e não consegue fazer isso, tá errado. Não pode. Mas os erros de passes, né? O próprio Juan Oliveira, que vinha fazendo grandes partidas, hoje não estava muito bem. O Fagner quase não subiu, não sei o que aconteceu, não sei se ele não está aguentando mais fisicamente, quase não subiu. Qual é o nome dele, gente? O Rony entra no segundo tempo. É um jogador a menos. Porque o Rony erra, passa de 1.000 metros, não marca direito, não ganha uma bola aérea, faz falta besta. Qual é o benefício que ele faz pro time? Então, aí você tem um Bragantino que defensivamente não é tão bom, mas o Corinthians não criou quase nada. Teve uma chance ou outra com o Felipe Augusto, o Roger Guedes teve algumas, mas estava impedido. Então, assim, é uma lástima, gente. A gente falando sobre o jogo é isso. Mas a gente tem que entender que esse resultado de hoje, essa má fase do Corinthians, o Corinthians está na zona de rebaixamento, vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Vocês podem ter certeza. Vai entrar na zona de rebaixamento. E não é por culpa ou melhor, todos têm culpa. Mas não é só por culpa dos jogadores que estão lá agora e do técnico. A culpa é de todo o planejamento. Do Corinthians está fazendo agora o que tinha que ser feito numa pré-temporada. Tá tendo que fazer isso agora. Então, assim, é revoltante, consegue acabar com o nosso domingo. Eu sou aquele torcedor que eu também, hoje em dia, eu sou um comunicador, que eu não vou chegar aqui esbravejando. Igual muitos fazem. Não sei se é pra ganhar Ibope, eu não vejo lógica. Chegar aqui gritando, não adianta. Eu venho aqui apontar o que está de errado, o que está acontecendo, para realmente passar uma visão verdadeira, né? Eu não venho aqui para ganhar Ibope. Então eu tô puto pra caramba, pode ter certeza, mas eu sei que não faz sentido eu ficar gritando aqui, esbravejando aqui. E, sinceramente, hoje foi a primeira vez, claro que eu já tinha tido várias críticas ao Vanderlei, já tinha criticado várias vezes o Vanderlei, mas hoje foi o dia em que eu praticamente saí sem perspectiva de melhora. Eu praticamente saí após uma partida do Corinthians, né,
quase sem perspectiva de melhora. Porque taticamente eu vi realmente muita bagunça. Taticamente eu vi realmente uma coisa assim muito complicada. E eu não sei se vai melhorar, eu não sei o que pode acontecer. Porque havia outros jogos que a gente até eu trazia até mais erros individuais de jogadores, como aconteceu contra o Paranaense, né, que o Corinthians melhorou no segundo tempo e tal, mas tomou o gol no erro individual, o time estava errando muito passe, como aconteceu contra o Del Valle, que os jogadores não correram, que os jogadores se entregaram, né? Mas hoje, gente, hoje teve questão tática muito desorganizada, teve questão tática complicada e, sinceramente, repito, eu não sei se o Corinthians vai conseguir dar a volta nisso. Eu não sei se com o carro andando, agora calendário com Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, a gente precisando ganhar. Todo jogo do Corinthians agora é uma final. Eu não sei se o Corinthians vai conseguir ter essa melhora tática. Não só pelo pouco tempo de treino, mas também porque o Luxemburgo não está conseguindo fazer. E o que ele fez hoje, de colocar o Roger Guedes e Yuri isolados do time, aquilo ali para mim foi um negócio assim que me assustou muito e sinceramente eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!